Boa noite. É com grande prazer e alegria que eu retorno aqui essa noite para estar com vocês. Eu estou um pouco rouco e espero que a minha voz esteja boa até o final. Só aconteceu uma pequena alteração aqui. Eu mudei o tema e não deu tempo de avisar eles. O pastor falou, hoje ele vai vir, né, com o cuidado de Deus. Não vai não. Mas vai ser, eu mudei o tema, mas vai ter a mesma conotação. Também é uma palavra de fé. E você vai saber, então, o pessoal que está na parte aí da diagramação, da edição, eu vou pregar em cima de João capítulo 11. Abra comigo João capítulo 11. Me perdoe que hoje foi uma correria, eu esqueci até o paletó. Então estou pregando aqui bem à vontade, mas o pastor liberou, então. Tem lugar que se não tiver de terno, não prega. Aí às vezes quando o pregador não pode ir, manda o terno. Ué, quer dizer, a importância que dão para a roupa, né? Preste atenção, João capítulo 11, verso de número 32. João 11, 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, veja só o sentimento de Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Até aí, deixa aberto no 11, fecha apenas os olhos para mais uma oração. Pai Santo, o que somos nós sem o Senhor? Onde estaríamos, Senhor? Onde estaríamos se não fosse o Senhor? O que estaríamos fazendo nesse exato momento se não fosse a sua graça, que um dia nos chamou, nos resgatou, nos trouxe do monturo, do lamaçal, de trás das malhadas, para estar aqui diante do Senhor. Pai bendito, nesses últimos dias do ano, continuamos a carecer da graça de Deus, e despeja dessa graça hoje, santa, bendita, gloriosa, sobre todo esse salão. Quebranta os nossos corações, Senhor. Traz iluminação ao texto sagrado, para que a tua igreja seja edificada, transformada. Salva-nos e seremos salvos. Santifica-nos e seremos santos. Consola-nos e seremos consolados. De maneira que teu reino avance, o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho. Em nome de Jesus, amém. Preste atenção, irmãos, eu quero te dar uma dica, um conselho. Fica até no final da mensagem, porque na metade dela você vai querer levantar e ir embora. Mas eu te aconselho ficar até no final. Você sabe que nós vivemos num mundo caído, e no mundo onde habita homens e mulheres pecadores, falhos, nós convivemos com pessoas diariamente, com organizações, com juntas, com instituições. Invariavelmente, essas coisas trazem decepção para nós. Com absoluta certeza você já foi vítima de decepções. Talvez uma das maiores delas é que você está completamente decepcionado com o último governo. A razão é que as pessoas foram às urnas e vocês viram como elas se manifestaram contrárias.
mostrando assim que estavam decepcionadas. Primeiro com aquele homem que prometeu tirar o país da miséria, combater a corrupção, trazer a igualdade social, e foi, na verdade, protagonista do maior escândalo de corrupção. O Brasil inteiro ficou decepcionado, nós ficamos decepcionados. Talvez você se decepciona com pessoas, talvez nos últimos dias você está decepcionado com a sua esposa. Sua esposa falhou com você, não cumpriu com a sua obrigação, talvez traiu você, você está decepcionado com ela. Talvez foi seu marido, ou seus filhos, aqueles quem você investiu, fez, aqueles a quem você educou, deu seu amor, de repente você os pegou usando drogas, gastando o seu dinheiro ilicitamente, comprometendo o seu nome, e você diz: filho, eu estou decepcionado com você. Talvez você está decepcionado com irmãos na fé, ou com pastores, que deixaram a desejar, falharam com você, e você diz: pastor, poxa, eu orei tanto pelo seu ministério, investi no seu trabalho, e agora olha o que você tem pregado, olha o que se tornou o senhor que já foi um dos grandes nomes do evangelicalismo brasileiro. Estou decepcionado. Irmãos, que você botou confiança, amigos do peito, com quem você orava e compartilhava as maravilhas de Deus, de repente mudam, de repente puxa o seu tapete, e você está decepcionado com eles. Vivemos num mundo de decepção, mas hoje eu estou aqui, irmão, para ir um pouquinho mais fundo. Hoje eu estou aqui para dizer que talvez muitos aqui não estejam decepcionados com a mãe nem o pai, nem com o governo, nem com os homens, mas talvez tem pessoas aqui que estão decepcionadas com Deus. Talvez você está decepcionado com Deus. Talvez você está como aqueles discípulos a caminho de Emaús. Eles tinham ido a Jerusalém, eles achavam que iam ver a coroação do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Eles entendiam que aquele homem que andou nas águas, que aquele homem que deu vista ao cego, que multiplicou pães e peixes, que aquele homem que fez o mudo falar, o surdo ouvir, o paralítico andar, aquele homem que dizia: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão que desceu do céu, não era outro senão Deus. Deus ali diante do homem em pele, nervos, carne, ossos. E eles depositavam toda a esperança nele, mas de repente, ele é pego na sexta-feira, ele é morto, crucificado, como malfeitor, e ali pregado no madeiro, indefeso, sem podendo fazer nada, lançam numa tumba e cerram com uma pedra. E aqueles homens são tomados de decepção, e o verso 21 do capítulo 24 de Lucas diz: e nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel, mas agora já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, e voltam para Emaús, decepcionados. Muitos aqui hoje seguramente estão assim, não declaram isso publicamente, não expõem isso, mas seguramente estão assim. Talvez você confiou em Deus, talvez você creu nele com todo o seu ser, depositou nele toda a sua confiança. Ninguém pode dizer que você não tentou, ninguém pode dizer que um dia você já não foi fiel, que você já não andou num caminho estreito, que você já não orou, fez severas orações e jejuns. Talvez você seja pessoa sim, que tem um ano de fé, 2, 5, 20, quem sabe 30, e obedeceu Deus com fidelidade. Foi um homem que se guardou esse tempo todo, uma mulher, mas quando você mais precisou dele, ele falhou. Ele não veio, ele não te ouviu.
Essa é a nossa realidade, irmão. Você sabe muito bem aquele dia que você acordou de madrugada. Você sabe aquelas vezes que choros copiosos e lágrimas caíram no seu rosto. Naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos mais agudos. Você sabe o que eu estou dizendo. Você suplicou, você esperou por um milagre. Você confiou nele. Sabe o que ele fez? Nada. Isso traz a nós decepção, frustração. Esse foi o caso de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro estava gravemente enfermo e parece que Jesus não se importou com a condição de Lázaro. Parece que Jesus não se importou e Lázaro morreu. Então Marta expressa aqui, não sou eu que estou inventando, não estou fazendo uma exegese, colocando algo no texto. Marta revela sua decepção em Maria ao dizer: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor tivesse tido compaixão, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Marta estava decepcionada, Maria estava decepcionada. Quem diria, aquele a quem ele dizia que amava, aquele a quem ele jantava em sua própria casa, o deixou morrer à míngua. Talvez esse é o seu retrato. Vamos começar então entrando nessa história e ver como a decepção ocorre. Por que as pessoas estão decepcionadas com Deus? Por que elas se decepcionam com Deus? Primeiro, o verso 3, diz assim: mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer ao Senhor, a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Até aí, está enfermo. Note, a condição de Lázaro. Lázaro estava com um grande problema, não era um problema pequeno. Ele estava com uma doença gravíssima. Pastor, a Bíblia não relata se a doença era grave ou não. A doença era grave, por quê? Porque normalmente quando você tem uma situação, uma enfermidade, você requisita os médicos, os remédios, a emergência médica. O fato dele estar doente, requisitar diretamente a Jesus, significa que a doença de Lázaro era gravíssima. Jesus geralmente é requisitado quando se necessita de um milagre. A doença de Lázaro era gravíssima. Talvez você tenha passado situações, eu não estou dizendo aquilo que você tem condição, querido. Quem tem uma dívida de R$100 não precisa de um milagre. Quem tem uma dor de cabeça não precisa de um milagre. Quem tem uma situação, um contratempo na família, talvez o seu caso, de tantos que nós vivemos, é gravíssimo. É uma situação gravíssima. Talvez você se envolveu numa tragédia. Talvez aconteceu um óbito que você não esperava na família. Talvez você foi vítima de uma enfermidade incurável ou gravíssima. Talvez são pecados, crises no casamento, crises com família, problemas com dependência química. Pastor, são gravíssimos. Esse é o caso de Lázaro. Agora, qual a posição de Jesus diante de Lázaro? Parece que nós notamos aqui, ou pelo menos é aquilo que nós pensamos, a incapacidade de Deus. Se não, vejamos, verso 3, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Como é que é? Irmão, a primeira coisa que a gente causa decepção em nós, a Bíblia é enfática em dizer que Deus amava Lázaro, Jesus amava Lázaro. Jesus amava Lázaro, mas nem por isso impediu Lázaro de ficar nesse estado.
Nós sabemos que Deus ama todo mundo. A Bíblia está repleta de textos que diz que Ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira. Jeremias diz: com eterno amor te amei. O texto de Coríntios diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Ele diz tanto que nos ama, mas por que Ele permitiu isso? Por que Ele permite isso em nossa vida? Se o Senhor me ama, por que tudo isso ocorreu? Por que isso está acontecendo? Muitas vezes são questões que vêm no nosso coração. No verso 5 diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Nós às vezes olhamos a incapacidade de Deus. Ele diz que nos ama, mas não nos livra. Ele diz que nos ama, mas deixou nossos filhos ir para as drogas. Diz que nos ama, mas deixa esse pecado dar uma surra em nós. Diz que nos ama, mas não evitou a morte do seu pai. Diz que nos ama, mas não evitou o divórcio. Diz que nos ama, mas não impediu o acidente trágico que te deixou nesse estado. Diz que te ama, mas na hora que você pegou o exame, você viu, era negativo, era maligno. É o que aconteceu com Gideão em Juízes 6. Então o anjo do Senhor, verso 12, ele apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Vamos parafrasear: o Senhor te ama, homem valente. Olha Gideão, decepcionado com Deus. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor me ama, por que então nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais contaram? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Não é assim, irmão. Não é assim. Nós sabemos que Ele nos ama. Ele diz que nos ama. A Bíblia é enfática a dizer que nos ama. Mas parece que Ele é incapaz de nos livrar. Incapaz de impedir que isso acontecesse. Então ficamos decepcionados. O que mais que traz a decepção com Deus? A indiferença de Deus. Muitas vezes nós pensamos: Deus está alheio à minha dor. Deus é indiferente quanto à minha condição. Se não, vejamos no verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O quê? Imagine, Lázaro é cometido de uma doença gravíssima. Ele estava numa região, Jesus estava a alguns quilômetros. E manda alguém, o mensageiro, ir. Esse homem vai um dia de viagem. Senhor, o seu amigo Lázaro, lembra aquele que o senhor ama? Sim. Senhor, ele está doente. Tudo bem, pode ir. Ele recebe a notícia, sabe o que ele faz? Fica mais 2 dias. Parece que ele recebe a notícia de Lázaro com indiferença. Ele não dá importância. Ele não vê urgência. Senhor, o homem está morrendo. É gravíssimo. Ficou 2 dias lá ainda. Tá bom, pode ir. Irmãos, muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus, que parece que Ele está alheio à nossa dor. Parece que Ele é indiferente. Ele não está vendo o que eu estou passando. Ele não está vendo a minha situação. Talvez você orou, você pediu, você buscou, implorou, e Ele não atendeu. Parece que Ele está indiferente. Ainda demorou 2 dias. Poxa, Deus, eu achava que eu era seu amigo, Deus. Poxa, Deus, eu achava que o Senhor tinha consideração por mim. Poxa, Deus, eu achava que esse amor seu era provado em obras. Não é assim com você? Você se lembra daquele dia? Daquele tempo? Veja o que você está passando, meu irmão.
parece que Deus não ouve. Você sabe que é crítico, você sabe que você precisa de uma medida imediata, e você clama, você tem se esquivado do mal, você tem se guardado, e você tem implorado e dizendo: Senhor, atenta para o meu clamor. Deus, tá bom. A indiferença de Deus nos traz decepção. Como eu te disse, eu não estou falando de um fato corriqueiro. Eu estou falando daquele dia que você mais precisou dele. Daquele dia que a sua alma estava em jogo. Daquele dia que você disse: eu estou uma linha tênue, eu estou no fio da navalha. O dia mau, o dia mais negro e escuro da sua vida, e você clamou, você sabe disso. Você se despejou no altar dele: Senhor, olha para mim. E ele não olhou. Senhor, ouve o meu clamor, e ele não ouviu. Senhor, estende a sua mão, ele não estendeu. Senhor, veja a situação dos meus filhos, veja a situação do meu casamento, Senhor. E o Senhor parece ignorar, meu irmão. A indiferença de Deus pode nos trazer decepção. Quarto, o que mais nos faz decepcionar com Deus? A irresponsabilidade de Deus. O que era ruim, piorou, tornou-se irreversível. Se não, vejamos o verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro sepultado, havia 4 dias. Como é que é? Veja só, quando for dar a notícia para ele, ele demorou 2 dias para vir. E mais 2 dias de viagem, somando 4 dias. Meu irmão, se você tem um ataque cardíaco, se você tem um infarto, qual médico em sã consciência vai te atender 4 dias depois do infarto? 4 dias depois do derrame? 4 dias depois da fratura? Seria uma irresponsabilidade muito grande alguém tratar um infartado assim. O que acontece? Você é levado às pressas e é atendido em caráter de urgência. Deus não. Está sofrendo? 4 dias depois eu vou. 4 dias depois eu vou. Aí sabe o que aconteceu? Tarde demais. Lázaro morreu. Está morto. Demorou mais 2 dias. Agora Lázaro não está mais doente. Lázaro está morto. Tarde demais. Talvez foi com você. Se o Senhor tivesse vindo antes. Agora não resolve, Deus. Agora já acabou. A mulher me deixou. O menino sumiu. Meu pai já morreu. Senhor, mas por que o Senhor faz assim? Por que o Senhor deixou meu pai partir? Por que o Senhor fez isso? Aquele acidente trágico, naquele dia, teve um óbito que eu não queria me lembrar. Tarde demais. Eu perdi tudo. Agora não adianta o Senhor vir. Acabou. Ela já se casou com outro. Ele já se casou com outra. Meu filho já está 7 palmos debaixo da terra. Parece que Deus julga a nossa causa com irresponsabilidade. Aí o que acontece com a gente? Estou decepcionado com o Senhor. Decepcionado com Deus. O que mais o texto nos mostra? Agora nós vamos ver, primeiro nós vimos o caráter de Deus quanto ao nosso problema. Agora vamos ver o consolo dos homens, verso 19, capítulo 11, verso 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão.
Sabe o que aconteceu aqui? Já que Deus não vem, vem o homem. Já que Deus não vem, outros vêm, meu irmão. Ela esperava que ele viesse, que ele estendesse a mão, que ele operasse. A ansiedade dela é para a resposta dele. Já que ele não vem, outros vêm. Já que ele não vem, os homens vêm. É por essa razão que as seitas crescem. A pessoa veio, ela esperou, ela creu, ela veio a um culto, ela leu as escrituras, mas nada aconteceu. Então ela foi procurar outra ajuda. Ela foi procurar seitas, algo que dê resposta instantânea. Ela foi procurar no homem. O Salmo 118:8 diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Mas uma pessoa decepcionada com Deus, ela vai buscar refúgio no homem, ela vai buscar consolo no homem, ela vai buscar seitas que lhe deem uma resposta imediata. E tem mais. Você clama a Deus, Deus não vem? Vem o diabo. Você se lembra de um rei em Israel? Saul. Buscou Deus por Urim Tumim, não respondia. Pelos profetas, não respondia. Por sonhos, não respondia. Por visões, não respondia. Quem que Saul falou? Já que Deus não responde, eu vou no diabo. 1 Samuel 28, 7, 15. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, o diabo, para que eu vá a ela e consulte ela por mim. Agora ele vai falar com a mulher: Deus não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que eu hei de fazer. É assim que muitos estão. Esperaram em Deus, clamaram a Deus, mas Ele não veio, Ele não falou. Então as pessoas se entregam aos homens, se entregam às seitas e até a voz do diabo. Ou ele não vem, ou ele não foi até o Filho de Deus, ou ele não foi até o apóstolo Paulo, até o apóstolo Pedro, até o apóstolo Judas, ou ele não foi cochichar no ouvido de Davi, ou ele não foi até Eva, até Adão. Ele vem. O decepcionado com Deus começa a dar ouvido aos homens, começa a procurar seitas. Talvez ele não procure diretamente o diabo, mas o diabo procura ele. Deus não fala? Está difícil? Tem um meio mais fácil. A posição de Deus quanto à nossa condição, o consolo dos homens. Agora vamos ver o nosso desabafo. O nosso desabafo com relação a Deus. Verso 21. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Olha aqui o nosso desabafo diante da situação. Senhor, se o Senhor tivesse evitado, se o Senhor tivesse esquecido, não tivesse esquecido de mim. Sabe o que Marta está querendo dizer aqui em miúdos? Senhor, eu estou decepcionada com o Senhor. Chega lá aquele culto fúnebre, o defunto cheirando mal, todo mundo chorando, aquela miséria. Aí chega Jesus. Chega Jesus. Aí a mulher assim: meu Deus do céu, o senhor chegou tarde demais. Se o senhor estiver aqui, meu irmão, é o seu desabafo. Poxa, é o seu desabafo quando encontra aquele nódulo, quando vê a gaveta do seu filho com droga, quando puxa aquele exame, deu positivo o tumor. Quando você se depara com um pecado que você pensou que tinha vencido, você vai então, é o seu desabafo. Se o Senhor tivesse operado, se o Senhor tivesse me ouvido, se o Senhor não tivesse esquecido de mim, eu estou
decepcionado. É o desabafo de Jeremias. Veja Jeremias 27, 27. Senhor, tu me enganaste, eu fui enganado, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro e todos zombam de mim. Decepcionado com Deus. Jeremias 15, 18. Porque te tornaste para mim, Senhor, como um riacho seco, cujos mananciais falham. É o desabafo dos que estão decepcionados. É o nosso desabafo. Talvez seja o seu. Talvez você não expresse isso porque tenha temor. Não fale, não expresse isso em palavras porque tem medo. Mas talvez você guarde uma pontinha de ferida com Deus. Uma mágoa. Você talvez não entende, não quer questionar, mas ela está no seu coração. Agora vamos ver as consequências da decepção. Consequência daquele que está decepcionado, verso 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a se levantar depressa, sair, seguiram, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Qual é a consequência, meu irmão, daquele que está decepcionado com Deus? Ele é tomado de tristeza, ele é tomado de abatimento, ele é tomado de lágrimas, de desespero. Lágrimas, meu irmão, não tem mais jeito, ele falhou, a saída é chorar, e você chora. Quem aqui não chorou esse ano, meu irmão? Quem aqui não chorou nos cantos da casa? Quantos aqui o travesseiro não é testemunha? Ninguém aqui é de ferro, poxa, você diz, Senhor, porque cargas d'água, isso tudo está acontecendo, e você chora. Talvez é um choro de decepção, talvez é um choro de frustração, talvez você pense, não é possível, eu depositei minha confiança no Senhor e olha o que Ele fez. É o mesmo caso de Davi no Salmo 6, 6 e 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa dos meus inimigos. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama e molho o meu leito com as minhas lágrimas. Eu vou te dizer como é que eu criei essa mensagem. Quer saber? Mais ou menos umas 2 semanas, eu estava passando por uma crise e uma angústia muito grande. Tribulações que é normais. Quem pensa que o pastor Paulo Júnior não passa? Ah, meu filho. Aquelas bem agudas. E quando eu estava no ápice dela, com meus joelhos dobrados, no meu coração eu tive um sentimento pecaminoso. E eu disse, o Senhor não se importa comigo. O Senhor não está nem aí com a minha vida. É indiferente para Ele o que acontece comigo. Esse Deus aí não está nem aí comigo, não. Foi daí que surgiu o desejo de eu pregar essa mensagem. Na verdade, eu fiquei com uma pontinha de decepção. E o sentimento que vem é de lágrimas cair. Eu estava igual Agar, quando estava ali desprezada, expulsa no deserto com Ismael, com a trouxinha de pão de água, a água e o pão acabou. E essa mulher desesperada, essa mulher coloca ele debaixo de uma árvore, não veja eu a morte do menino, e se aparta dele um tiro de pedra. E você fica assim, a Bíblia diz que Ismael começou a chorar. Talvez é assim, meu irmão, você é possível. Eu li tanto das grandezas dele, tanto dos milagres, quantos testemunhos poderosos, mas não aconteceram comigo. O que mais aprendemos? A decepção, pastor Erival, ela é contagiosa. A decepção é contagiosa. Versos 36 e 37. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Olha o 37. Mas alguns objetaram, poxa,
Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Veja só, a decepção é contagiosa. Irmãos, presta atenção. Essas pessoas, presta atenção, olhe para mim. Essas pessoas que estavam do lado dele eram os familiares de Lázaro. Os familiares de Lázaro. A família, os amigos íntimos. E eles estavam indignados com Jesus. Falaram, gente, só eu sei da fidelidade desse homem. Só eu sei o quão crente esse homem. O quão ele era honesto. O quão servia a Deus. Como é que pode agora nesse estado ser desamparado? Eles ficaram revoltados. Eles viam a fidelidade de Lázaro, o compromisso de Lázaro, a fé de Lázaro. Eles viam a responsabilidade de Lázaro. E agora Lázaro estava morrendo, a míngua, e morreu. E ele nada pôde fazer. Eles ficaram decepcionados também. Decepção é contagiosa. Deus sabe que tem homens aqui fiéis, mulheres fiéis, as pessoas que estão do seu lado sabem o quão crente você é, um homem que não falta de culto, fiel à escritura, um homem de oração, agora está entrevado, endividado, arruinado, e as pessoas ao redor dizem, mas como é que Deus deixa esse homem nesse estado? Como é possível não atender uma mulher santa como essa? A decepção é contagiosa. As pessoas não entendem. Não falta de um culto. Eu nunca vi essa mulher pecar. Ela é mantenedora da casa. Uma mulher de oração que doa tudo que tem para os pobres. Uma mulher de fé, agora está aí numa cama entrevada com câncer. E Deus não faz nada. Cadê o Deus dessa mulher? O Deus que eu vi essa mulher ser fiel durante anos e anos. É contagioso. É contagioso. Irmãos, vocês estão assim essa noite? Essa é a condição de vocês? Talvez até não estava, mas enquanto eu ia discorrendo, você disse, rapaz, eu acho que eu estou assim. Aproveitando que o senhor falou, eu vou desabafar. Note que tudo isso que eu descrevi era o pensamento e o sentimento de Lázaro antes de morrer, Marta e Maria, que estavam do outro lado. Eram isso que eles estavam pensando acerca de Jesus. Ele não liga, ele demorou, ele não vem, ele está indiferente. Agora, será que é isso mesmo que aconteceu? Será que Deus é indiferente mesmo conosco? Será que Deus é assim irresponsável? Será que Deus despreza assim nossa oração? Será que Deus não está preocupado conosco? Será que você tem razão para ficar decepcionado com Deus? Eu vou te dizer, não, você não tem razão para ficar decepcionado com Deus. Se você ficou como Marta ficou, é um pensamento pecaminoso e é uma visão equivocada do caráter de Deus. Não, Deus é perfeito, Deus não falha. Se algo brotou em nosso coração é porque nós somos falhos. E não há razão para você se decepcionar com Deus. Deus não é frio, Deus não é calculista. Eu vou mostrar agora a você que você não precisa ficar decepcionado com Deus, que Deus não é assim. Se não, vejamos, capítulo 11, verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Até aí. Primeira coisa que notamos aqui, a soberania de Deus. Veja só, enquanto Marta estava pensando uma coisa, Deus estava pensando e fazendo outra. Enquanto às vezes você fica decepcionado com Deus, é porque os caminhos dele são mais altos que os seus, e os pensamentos mais altos que os seus. Primeiro, enquanto Lázaro estava doente, chegam a ele e lhe dão a notícia que Lázaro está doente, né? Verso 4, ao receber a notícia de Jesus, esta enfermidade não é para a morte, entra em cena
não a indiferença de Deus, não a irresponsabilidade de Deus, mas a soberania de Deus. Olha o que Jesus diz: Senhor, Senhor, Lázaro está doente. Calma, esta enfermidade não é para a morte. O que Jesus está dizendo? Não sabia que Lázaro de fato ia morrer? Sim, ele está dizendo, Lázaro pode até morrer, mas não permanecerá morto. Sabe o que ele está querendo dizer? Calma, a situação está sob o meu controle, isso não é para a morte. Sabe o que Jesus disse? Chegaram todo apavorados, calma, essa situação não é tão grave assim, ela tem solução. Você está apavorado, achando que Deus te abandonou, que é o fim, e Ele está dizendo, confie na minha soberania, essa situação não é para a morte. Essa situação não é tão ruim assim, há solução para você. Deus está dizendo, quem entrou aqui num caso gravíssimo, Deus está dizendo, calma, eu estou no controle, a vida de Lázaro e a morte estão nas minhas mãos, e ele vai até onde eu decidi. Deus está dizendo, sua vida está nas minhas mãos, eu estou no controle dos seus filhos, do teu casamento, de todo o seu ser. E Deus está dizendo assim, não se apavore, não é tão grave assim, não é para a morte. Que mais? Agora vamos ver, primeiro, a soberania de Deus. Segundo, o interesse de Deus. O interesse de Deus por você. Verso 11. Isso dizia, e depois ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Entendeu? Eu vou. Olha o interesse de Deus quando diz, ele está enfermo, diz, eu vou, ele é meu amigo, eu vou despertar. Deus está dizendo, eu vou até você, eu quero ir até você, eu me importo com você, eu me interesso por você. Meu irmão, Deus vai até você. Ele não foi ainda, mas Ele vai. Quem sabe não está a caminho, quem sabe não vai chegar a qualquer momento. Ele vai. Por que Ele vai? Porque Ele se interessa por você. Ele vai trazer a resposta. Ele vem, Ele virá a qualquer momento, porque Deus se interessa por você. Por ti dei o Egito e a Etiópia. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço e sustento com a destra da minha justiça. Eu vou te ver um versículo que é um dos que mais me impacta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou, antes entregou por nós, como agora não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. E quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu, ressuscitou, e antes subiu, está sentado à destra do Pai, e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, a profundidade, nem o presente, o porvir, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Deus se importa com você, não há razão para ficar decepcionado com Ele. Eu estou decepcionado é com você, de ter ficado decepcionado com Ele e caído na minha armadilha. Está vendo como é que você é pecador? É fácil te mostrar uma maçã, vem, come. Oh, meu Deus. Que mais? Por que eu não posso ficar decepcionado? Primeiro, por causa da soberania de Deus. Segundo, por causa do interesse de Deus. Terceiro, por causa da providência de Deus. O quê? Vem cá, vem cá. Sabe isso aí que você está passando? E isso o quê? Isso aí. Mas eu estou passando muita coisa. A pior dela. A pior. Pode ser até que já foi. Pode ser que já foi, a que está sendo e a que virá ainda. Mas a pior.
Aquela que o senhor falou ali, aguda assim. Sabe o que é isso? A providência de Deus. Providência vem daquele negócio assim, ó. Providência vem daquele negócio assim, ó. Eu furo um pneu e não tenho a chave de roda. Alguém me providencia a chave de roda. Você está querendo dizer que Deus providenciou aquela tragédia? É. Providência. Providência de Deus. Se não, vejamos. A providência de Deus. Verso 14 e 15. Veja só. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa, por causa de Lázaro, da morte de Lázaro, olha que Jesus diz: me alegro de que lá não estivesse. Gente do céu, me alegrei por não ter chegado lá antes dele morrer. Eu não queria curar ele. Eu não queria chegar com ele. Eu esperei de morra e feliz. Para quê? Olha só, ele se alegrou. Por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. É a providência. Agora você entende por que Jesus não foi naquela hora. Agora você entende porque Deus permite tudo aquilo. Foi providência de Deus. Por quê? Porque ele tinha um propósito maior do que a cura de Lázaro. Deus não interviu, não te ouviu nessa área, porque Ele tem um propósito maior. Ele ia ressuscitar Lázaro, e todos iam crer. Providência de Deus, que é isso? Deus quer aumentar a sua fé, meu irmão. Deus não quer só te dar a curazinha do caroço, o carro, não quer só te dar uma mulher, para você não ficar esse macho solteiro a vida inteira. Deus quer fazer você um homem de Deus primeiro. Deus quer fazer você uma mulher de Deus primeiro. Deus quer dilatar a sua fé. Deus quer robustecer sua fé. Deus quer mexer com você, homem. Por isso é que Ele permitiu a perda. Por isso que Ele deixou chegar onde chegou. Porque Ele tem algo maior para falar, para fazer. Quarto, porque eu não posso ficar decepcionado com Deus? Por causa do consolo de Deus. Verso 23, 25, vamos ver. Estou terminando, não fique nervoso, não olhe no relógio. Verso 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, eu sei que ele há de ressurgir no dia da ressurreição, no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Olha só, o consolo. Ele vai consolar Marta. Chegou lá, todo mundo chorando, o defunto lá no caixão. Aí Jesus chega: Marta, seu irmão há de ressuscitar. Aí Marta, sabe o que ela pensou? Ah, Senhor, tá, é verdade, eu sei. Marta pensou na ressurreição final. Ele morreu, eu sei que quando o Senhor voltar, no último dia, na consumação, Ele vai ressuscitar, eu sei, Senhor. Marta, o que foi, Senhor? O seu irmão vai ressuscitar agora. O seu irmão vai ressuscitar hoje. O seu irmão vai ressuscitar imediatamente. Eu não estou me referindo à ressurreição final dos mortos. Eu estou dizendo que Ele ressuscitará hoje. O que o senhor quer dizer com isso? As situações da sua vida, que claro que você sabe, só terão alívio com a ressurreição, a redenção do corpo. Doenças serão livres com a ressurreição. Os mortos ressuscitarão com a ressurreição. Problemas, pecados acabarão com a ressurreição. Mas não é essa a resposta que você quer ter. Mas o que o Senhor está dizendo aqui? Sim, existem situações na sua vida que só terão solução na ressurreição final. Mas existem outras que eu tenho o poder de fazer hoje, que eu tenho o poder de fazer agora, que eu tenho o poder de fazer instantaneamente. Crês tu nisto?
Eu acho que não crê não, amém? O Senhor nos consola dizendo assim: há promessas para Jerusalém celeste, mas há promessas aqui para essa terra, aqui para essa esfera. Tem promessas para hoje aqui, nesse culto. Tem promessas para sua filha, tem promessas para o seu pai, tem promessas para o seu casamento, tem promessas para o seu ministério, tem promessas para a sua alma, tem promessas, o Senhor está dizendo. Você está tá bom, pastor Paulo, eu sei que naquele último dia tudo vai ser bom. O Senhor entendeu? Eu não estou dizendo daquele último dia, estou falando do culto do dia 10 de dezembro, na igreja presbiteriana de Pinheiros, hoje. Assim Deus nos consola. Quinto, por que eu não posso ficar decepcionado com Deus? Por causa da misericórdia de Deus, da ternura de Deus, da compaixão de Deus, da humanidade de Deus, da humanidade de Deus, da humanidade de Deus, é assim. Vamos então ver o verso 33 e 35, olha que coisa linda, verso 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. Verso 35, Jesus chorou. Jesus foi tomado de misericórdia. É um dos poucos textos na Bíblia que mostra Deus chorando, Deus em carne, Deus em osso, Deus com o coração batendo, Deus suando, Deus sangrando, e Deus dizendo: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas um que em tudo foi tentado a nossa semelhança, mas sem pecado. Deus se importa com você, Deus chora com você, Deus sente as suas dores, Deus tem misericórdia de você. Por que Jesus chorou? Que amava Lázaro. Por que Jesus chorou? Porque se importava com Lázaro. Por que Jesus chorou? Porque sentiu as dores de Lázaro. Meu irmão, não fique decepcionado com aquele que sente suas dores, que chora por você, que sofre por você, que se importa com você, que é cheio de misericórdia. Ele se comove, ele geme, ele chora por você. Êxodo capítulo 3, pastor Erival, Moisés tinha subido no Sinai, Israel estava 430 anos no Egito, e sofrendo na mão dos seus exaustores, dos seus feitores. A Bíblia diz que Deus desce no Monte Sinai e fala para Moisés: Moisés, tenho visto o sofrimento do meu povo, tenho ouvido o clamor deles, porque senti as suas dores, e desci para livrá-los dessa terra e levá-los para uma terra que emana leite e mel. O Senhor está dizendo: meus irmãos, eu vejo o que vocês estão passando, eu não estou alheio à dor de vocês, eu ouço o gemido que vocês fazem dioturnamente, e eu sinto as suas dores, e essa noite eu desci dos céus para livrar vocês. Amém. Quase terminando. Por que eu não posso ficar decepcionado com Deus? Por causa da onipotência de Deus. Verso 38. Vamos ver. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Está escrito tirai, não está escrito remove a minha pedra. Não está não, viu? Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha o tapa que Jesus vai dar. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouves, ou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente,
para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolvido no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. A onipotência de Deus. Veja só, meu irmão, presta atenção. Agora você vai entender por que Jesus demorou 4 dias. Naquela época, ou qualquer outra época, uma pessoa era declarada morta só no 4º dia. Porque até o 3º, se fosse uma coma induzida, se fosse uma convulsão, a pessoa podia ficar lá no túmulo e voltar. E não era uma ressurreição legítima, porque não estava morto. Tinha que ser no 4º. Por isso Jesus esperou o 4º. E sabe o que acontece no 4º? A Bíblia diz: já cheira mal. O milagre ali não foi levantar dos mortos. Se ele já estivesse cheirando mal, significa que ele está em estado de decomposição, putrefação, comido de bicho, inchado, roxo, cabelo caído, as funções vitais todas desligadas, fígado, rim, aparelho digestivo, tudo. Se Jesus só ressuscita, mas ressuscita tudo decomposto, com olhos saltados da órbita, um zumbi, um morto-vivo. Não, aí que entra a onipotência de Deus. Quando Jesus fala Lázaro, Deus recompõe o tecido muscular de Lázaro, o aparelho digestivo, o batimento cardíaco, a melatonina, os olhos, a coloração. Ele recompõe todo o corpo pútrido de Lázaro, e Lázaro ressurge dos mortos, por causa da onipotência de Deus. Talvez você chegou assim: pastor, o meu caso já cheira mal, já putrefou, já se perdeu. Confie na onipotência de Deus, que restitui, reconstitui, restaura, refaz, e ergue uma nova pessoa, uma nova situação, um novo dia, um novo momento. Coisa maravilhosa. Tem ideia o que é esse milagre? Eu ainda vou estudar ele à luz da medicina, para saber o que aconteceu ali. Você não tem ideia. Cada célula voltou à vida. Meu irmão, as funções cerebrais, o coração, o pulmão, o líquido do pulmão, ele não só levantou não. E tem outra coisa. Escuta essa aqui, pastor Ival. Essa foi o Leonardo Ravenhill que falou. Você sabe que nesses túmulos, nesses jazigos, eram enterrados muitos corpos juntos. Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Ele só vê Lázaro. Se Jesus não fala Lázaro, ele fala só: vem para fora. Saía tudo quanto é morto. Estava vindo morto até hoje a vida, até hoje. Mas esse só Lázaro, o resto fica aí. Poder dele é tanto, se ele fala vem para fora, até capeta saía, fica aí. Lázaro apenas. Leonardo Ravenhill fala que sairia todos os mortos. Eu falo que ia sair tudo, até Adão voltava. A hora que aquele sopro da boca saiu, querido, sai da frente, tumba a caverna, foi recompondo, reconstituindo tudo, e o fôlego voltou, e o defunto se pôs de pé, a onipotência de Deus. Agora, por fim, encerrando, cravadinho ali, o grande propósito de tudo isso acontecer conosco. Pastor, qual é o grande propósito de todas as coisas, não só das aflições? O grande propósito de você passar o que você passou, o grande propósito, Deus ser glorificado, Deus receber glória. Vamos ver então no verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram todos os feitos que Jesus realizava. Agora o verso 4.
Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Meu irmão, o fim supremo de todas as coisas é a glória de Deus, é Deus ser exaltado. Tudo que ocorre na sua vida, pega a sua vida como um todo, toda a sua existência, todo o seu ser, seu ministério, seu casamento, e pega essa tragédia aguda, todas elas, imagina um funil, todas elas convergem na glória do Senhor, para que Deus seja louvado, para que Deus receba a glória. O que o Senhor está querendo dizer? Essa situação aí, Deus ainda será glorificado nela, e muitos ao redor crerão no nome e no poder dele. Amém? A igreja fique de pé, vamos orar. Feche os seus olhos agora, vamos orar. Fale com Deus. Se você estava decepcionado com Ele, diga: me perdoa, Senhor. Eu não tinha motivo para ter nenhuma pontinha de ferida com o Senhor. Não tinha motivos. Senhor, que nunca haja em nós um coração assim. Como se decepcionar, frustrar ou duvidar de um Deus como esse, maravilhoso, glorioso, que se preocupa conosco. Que a graça do Senhor esteja sobre todo esse local, e que o coração do teu povo exulte, se alegre na sua soberania, no seu consolo, na sua misericórdia, na sua providência para com o teu povo. Nós pensamos uma coisa, o Senhor pensa lá na frente. O Senhor é Deus. Cuida do teu povo, Senhor. Cuida do teu povo, em nome de Jesus. Amém.